Olá! Nós vamos continuar resolvendo exercícios de função quadrática. E hoje vamos corrigir a lista que eu deixei para vocês. O primeiro problema fala o seguinte: o salto de um golfinho é representado pela parábola abaixo. Então, mais ou menos isso. Exatamente isso aí. Esse aqui é o tempo em segundos. E, logicamente, aqui é a altura que ele alcança, em metros. Bom, qual a altura máxima atingida pelo golfinho com o salto? Bem, no gráfico existe aqui um 1. A pergunta qual é a altura máxima? Então, a altura máxima que ele atinge, né, é esse valor. Tá? Então, letra A, pelo gráfico, 1 metro. Letra B. Quanto tempo demorou o salto? O salto começa aqui e termina aqui. Então, 2 segundos. Letra C. Qual é a lei de correspondência da função que relaciona a altura h e o tempo t desse salto? Ok, o que a gente tem que fazer então? Observar o gráfico e tentar montar a lei de formação dessa função, tá? Nós temos as raízes aqui colocadas, o 0 e o 2. Nós temos também um ponto, que é o ponto 1, 1. Esses são os dados que o gráfico me dá. Ok, como é que nós montamos, né, uma equação se a gente tem as duas raízes? Bom, assim, ó, y igual a x menos a primeira raiz, que eu vou chamar de x1, que multiplica x menos a segunda raiz, que eu vou chamar de x2. Então, olha para cá, y é igual a, que é uma constante, que multiplica x menos o 0, que é a primeira raiz, vezes x menos o 2, que é a segunda raiz. Raízes são os pontos aonde a curva corta o eixo x. Bom, continuando, y é igual a, x menos 0 é x, que multiplica x menos 2. Eu tenho quase a lei de formação da função, eu preciso descobrir quem é esse a. Eu usei esse dado e cheguei até aqui. Então, já usei isso e isso. Falta usar esse dado aqui, que aí eu consigo achar quem é esse valor de a. Lembra que um ponto, né? Aqui a gente tem o x e aqui a gente tem o y da função. Então, ó, no lugar do y eu vou substituir por 1, no lugar do x eu também vou substituir por 1. Eu vou ficar com 1 igual a a vezes 1, 1 menos 2. No lugar do y botei 1, no lugar do x botei 1. Aí fiquei com 1 igual, 1 vezes a é a, 1 vezes menos 2, perdão, 1 menos 2 é menos 1. Então, o que eu tenho aqui? Estou chegando à conclusão que 1 é igual a menos a. Se eu multiplico por menos 1 dos dois lados, a é igual a menos 1. Então, se me pediram a lei de formação da função, eu estou com y igual ao a que eu descobri, ó, é essa aqui. Onde que eu estava? Aqui, ó. Y igual ao a que eu descobri que é menos 1, que multiplica x menos 2. Então, y é igual a menos x menos 2.
y é igual, multiplica, menos x2 mais 2x. Então, essa aqui é a lei de formação da função. Letra C, tá? A lei de formação da função. Logicamente, você pode substituir o teu x aqui por t. Você pode colocar que isso aqui é um h igual a menos t2 mais 2t. Dá no mesmo. Vai ficar bem referente aqui ao gráfico. Na letra D, ele pergunta o quê? Quais são os zeros dessa função? A gente trabalhou desde o início com os zeros dessa função. Os zeros dessa função são 0 e 2. E está terminada aí a questão 1. Não, ainda tem a letra E. No item D, foi necessário realizar cálculos para determinar os zeros da função? Não, né? O que a gente pode falar? A gente simplesmente observou que os zeros da função são o lugar, né, aonde a tua curva corta o eixo x. Raiz é o ponto onde a curva corta eixo x. Ok. Então, acabado isso, a gente vai para a questão 2. Na questão 2, ela fala o seguinte: o custo em real para produzir X unidades de um modelo de bicicleta é dado por custo de X igual a 2x2, acho que menos 4x, mais 100. Essa é a função custo. Letra A. Calcule o custo para produzir 10 unidades de modelos dessa bicicleta. Então, eu quero 10 unidades. Lembra que X é o número de bicicletas. E eu quero saber quanto é que vai custar produzir 10 bicicletas. Significa que no lugar de X, você vai substituir por 10 na função. Vai ficar assim, olha, custo de 10 é igual a 2 vezes 10 ao quadrado, menos 4 vezes 10 mais 100. Custo das 10 bicicletas vai ser igual a 2 vezes 100 menos 40 mais 100. Bom, custo de 10 é igual a 200 menos 40 mais 100. Custo de 10, 200 mais 100, 300. 300 menos 40, 260. Se isso é em reais, a minha resposta aqui, eu acho que é... Ele não diz. Então, o custo é só 260. Tá bom? Bom, essa foi a letra A. Não sei, vamos começar a B aqui. B. Calcule a quantidade de bicicletas que deve ser produzida para que o custo de produção seja mínimo. Tá. Então, X são bicicletas. Ele pergunta aqui, calcule a quantidade de bicicletas. Então, que X vai ser, né? Quantidade de bicicletas para que o custo seja mínimo. Para que eu tenha um custo mínimo. Para que eu tenha mínimo. Para que eu tenha um custo, digamos assim, do vértice. Lembra que isso aqui é uma parábola. Então, ó. Você vai ter uma parábola que você ainda não sabe as raízes, mas ela é voltada para cima, né? Com cavidade dela é para cima. E ela vai ter um mínimo, tá?
Na verdade, ela é assim. Ela vai ter um valor mínimo aqui. Esse aqui é o custo, é o seu Y. E aqui é o seu X. Então, a pergunta é, quantas bicicletas eu vou ter que ter para ter um custo mínimo? Porque isso aqui é o menor valor que você vai ter no custo aqui dessa sua parábola. Então, quem vai ser esse X para que eu tenha um custo mínimo? Quem é esse X do vértice? Eu estou querendo saber quem é o X do vértice. X do vértice é menos B sobre 2A. Eu tenho a função, né? Então, vai ser menos, quem é o B? Menos 4 sobre 2A. 2 vezes 2. Menos o B sobre 2 vezes o A. Isso vai ser 4 positivo sobre 4, pelo visto, 1, né? Então, no caso aqui, eu não sei se é o que esse 1 é, 1 real, alguma coisa. Esse X do vértice é 1. A minha resposta aqui, para a letra B, é 1, tá? Então, você vai produzir uma bicicleta para ter o custo mínimo. Ótimo. Então, agora a gente vai para a letra C. A letra C fala o seguinte, qual é o custo mínimo dessa produção? O custo mínimo da produção, quanto é que é esse custo mínimo aqui? Custo mínimo é o Y mínimo, é o Y do vértice, tá? E o Y do vértice tem uma fórmula, tá? Que pode ser menos delta sobre 4A, daí você tem que achar o delta dessa equação, dessa função aqui do segundo grau, ou você pode simplesmente substituir aqui, ó, você não tem um X do vértice, um Y do vértice. Qual é o X do vértice? Não é 1? Então, se você substituir 1 nesta função aqui, ó, o que vai acontecer? Você vai achar o Y referente a ela, o Y do vértice. Então, ó, vai ser o quê? 2 vezes 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 100. 2 vezes 1, aqui no caso 2, 4 vezes 1, 4, mais 100. Então, está dando 100 menos 2. 100 menos 2 dá 98. Você podia calcular por aqui? Podia, você ia achar o mesmo 98. Então, a minha resposta aqui, qual é o custo mínimo? 98. Não sei que unidade monetária é essa aí, tá bom? Que mais? Tem letra D? Não, não tem letra D. Na verdade, relendo aqui o problema, calcule o custo em real. Então, na verdade, é real isso aqui. Então, são 98 reais, tá? E assim a gente termina o problema 2. Vamos para o 3. O problema 3, determine 2 números naturais ímpares consecutivos cujo produto é maior ou igual a 1155. Então, eu vou pegar 2 números naturais, quer dizer, positivos, inteiros, ímpares, vou multiplicar e esse produto tem que ser maior ou igual que 1155, tá? Bom, não sei quais são os números, eu só sei que duas maneiras de você fazer isso. Toda vez que eu falar em número ímpar, eu posso dizer que um número é 2, melhor. Que, por exemplo, o primeiro número vai ser x e o segundo número é um ímpar, então a diferença daqui para cá são 2 unidades, então x mais 2, tá? Vamos fazer assim porque é mais fácil. O que vai acontecer? Está dizendo aqui que o produto deles tem que ser maior ou igual a 1155. Então, x multiplicado por x mais 2 tem que ser maior ou igual a 1155. O que eu criei aqui? Eu criei uma inequação de segundo grau. Tem que resolver isso, né? Então, e descobrir esse valor de x.
Vamos lá. Primeiro eu vou arrumar ela, x2 mais 2x. Vou passar esse número para cá, menos 1.155. Isso vai ser maior ou igual a zero. Estou com a inequação aqui bonitinha, arrumada. Eu tenho que resolver essa inequação. Como eu faço isso? Primeiro, eu acho as raízes. E depois, né, número 1, eu acho as raízes. Número 2, eu estudo os sinais. Quando é inequação, não basta só achar as raízes. Tem que achar as raízes e estudar os sinais. Vamos achar as raízes. Eu vou igualar a zero até para achar as raízes. Ó, x2 mais 2x menos 1.155 é igual a zero. Vamos lá. Delta V2 menos 4AC. Bom, delta é igual a 4. Dois sinais de menos aparecem um mais. 4 vezes isso, no caso, vamos ter que fazer esse valor aqui fora. 5, 5 vezes 4, 20 vão 2, 22, 22 vão 2, 6, 4, dá 4.620. Delta, então, 4.624. Uma raiz enorme, né? A gente agora vai continuar. Menos b, mais ou menos a raiz de 4.624. Sobre 2a. 2 vezes a. Raiz de 4.624, vamos lá. Por 2. 2, 3, 1, 2. Por 2. 1, 1, 5, 6. Por 2. 5, resta 1, 7, resta 1, 8. Por 2. 2, resta 1, 8, resta 1, 9. Epa, esse número aqui é um número conhecido, né? Aqui é por 17. E por 17 dá 17, por 17 dá 1. Então a raiz, ó, sai um 2 aqui, um 2 aqui, um 17 aqui. Então ficou menos 2, mais ou menos 17. A raiz vai ser a multiplicação aqui, ó. 4 vezes 17. 28 vão 2, 68. Né? A raiz dá 68. 68 dividido por 2. Então eu vou ter menos 2 mais 68. Eu vou ter 66 dividido por 2, que dá 33. E vou ter menos 2 menos 68. Vai dar menos 70 dividido por 2, que dá menos 35. Então, as raízes estão achadas. Achei as raízes. Agora eu vou estudar os sinais. Ó, menos 33 vem na frente, menos 35 vem aqui, a minha inequação é maior ou igual, perdão, é menos 35 aqui, 33 aqui, é igual, a parábola está voltada para cima, ela é assim, aqui ela é negativa, fora das raízes ela é positiva. E você quer, né, que a sua inequação tenha valores maiores ou iguais a zero. E aonde você vê maior ou igual a zero? No positivo. Então, para cá e para cá. A pergunta do problema era: determine dois números naturais ímpares consecutivos cujo produto é maior ou igual a zero. Ah, olha só, os dois primeiros números aqui, ó, no caso, eu não posso pegar negativo, porque ele falou que é natural. Então, o primeiro número x é o 33. E o consecutivo ímpar dele é o 35. Ah, é esse menos... Não tem nada a ver com esse menos 35. Tem a ver com o 33 aqui e o consecutivo que vem a seguir desse 33, que é 35 positivo. Então, a resposta é 33 e 35. Continuando, a gente vai fazer o número 4 agora. O número 4 é assim. Considere a figura abaixo. No caso, essa. As medidas estão no lugar correto, tá?
x no quadrado de lado x, um retângulo de lado 4 por x, outro retângulo de lado 4 por x. Letra A, escreva uma função que relacione a área A de x dessa figura e o valor de x, né? Então, eu quero uma função em relação à área da figura. Então, esse daqui é a área 1, essa é a área 2 e essa é a área 3. Então, a área em função de x da figura seria a área 1 somada com a área 2 somada com a área 3. Ok? Então, A de x será igual a área 1, né? O que a gente tem de área 1? A gente tem um quadrado. Então, a área x vezes x, ou x ao quadrado. Então, eu vou fazer x vezes x, mais a área 2, o que seria base vezes altura, 4 vezes x. E a área 3, novamente, base, que é x, vezes altura. Se esse tamanho é x, esse outro tamanho também é x. Então, x vezes 4, ou 4 vezes x. Então, olha lá. A área, em função de x, está sendo x ao quadrado, mais 4x mais 4x dá mais 8x. Então, essa daqui é a área da figura em função do x. Essa é a letra A. Letra B, né, pede o seguinte: para quais valores inteiros de x essa função é positiva? Então, ela quer que esta função seja positiva. Então, eu vou colocar aqui, ó, x2 mais 8x tem que ser maior do que zero, tá? Bom, fiquei para resolver essa inequação do segundo grau. Como eu faço? Eu acho as raízes e estudo os cenários. Achando as raízes, x2 mais 8x igual a zero. Estou achando as raízes. Por isso que eu igualei a zero. Colocando x em evidência, x mais 8 igual a zero. O que eu tenho aqui? Um produto dando zero, ou o primeiro termo x é zero, ou o segundo termo x mais 8 é igual a zero. Logo, x é igual a menos 8. Achei as raízes. As raízes são 0 e menos 8. Agora, então, eu vou estudar os sinais. Como é que eu faço para estudar os sinais? Ó, é uma parábola voltada para cima, com duas raízes, no caso, 0 e 8. Aliás, vamos colocar em ordem, sempre colocando em ordem. Primeiro o menos 8, depois o 0. Ó, entre as raízes, ela está abaixo do eixo, ela é negativa. Fora das raízes, ela se torna positiva. Tá? E você quer que a sua função ela seja maior do que zero. Tá, então, para onde é que ela é maior do que zero? Daqui para cá ela é positiva, ó. Maior do que zero é positivo. Onde tem positivo? Aqui e aqui. Então, para cá ela é positiva e para cá ela também é positiva. Esses dois momentos aqui, a sua função é positiva. Mas eu vou voltar à pergunta: para quais valores inteiros de x essa função é positiva? Como eu estou com valores de tamanho, de medidas, tem que ser valores positivos, né? Valores, perdão, exatamente, positivos. Negativos eu não posso considerar. Então, para quais valores de x? X igual a zero, não é possível, porque eu não vou ter x igual a 1, 2, 3, por aí vai, tá? Para qualquer valor de x maior que zero. E aí está feita a questão 4. Vamos para a questão 5. A questão 5 fala o seguinte: é uma questão do Enem, que fala da igreja de São Francisco de Assis, que tem uma cúpula parabólica. Foi feita por Oscar Niemeyer, e essa figura aqui é uma figura, digamos assim, com valores aproximados da entrada dela.
A pergunta nessa situação aqui é qual é a altura H em metros indicada nessa figura. Muito bem, eu tenho uma parábola, não tinha esse eixo, eu coloquei esse eixo aqui porque me facilita, né? Vem cá, então aqui é o x do vértice, vamos colocar assim, aqui é o x do vértice. Do x do vértice até esse valor aqui, que são as, ó, daqui até aqui a raiz, daqui até aqui mede 5. E você tem que lembrar que esse vértice fica, o x do vértice fica bem, digamos assim, no meio, distribuído bem simetricamente. Então aqui é 5, que também vai ser 5. Então aqui é o 0, aqui é o 10, né? Uma outra coisa, se você tem que perceber que ele te dá esse ponto. Porque olha aqui, vamos rebater aqui. Ele diz que esse tamanho aqui é 3. Então, ó, isso aqui é 3. E diz que a distância daqui até aqui é 4. Então, eu consigo essa abscissa. Se aqui tem 5 e eu tenho que andar mais 4, essa abscissa é de 9. Esse ponto, né, que pertence aí, é o ponto 9 do x e 3 do y. Ó, esse ponto é um ponto que pertence à parábola. E você tem que observar isso, ó. Ele te dá 4 aqui, tá bem no meio, aqui é o 5, aqui no x do vértice com certeza é o 5, daqui até aqui tem 5, daqui até aqui mais 5, 10, andou 4, então abscissa 9, ordenada 3. Ok, com esses pontos eu tenho que descobrir qual é a altura H. Como eu vou fazer isso? Ok, eu preciso achar, né, o y do vértice. É isso que eu tenho que achar. Para eu achar o y do vértice, eu não tenho a lei de formação da função, né? Seria fácil se eu tivesse a lei, porque eu ia fazer menos delta sobre 4a, né? Eu acharia a lei de formação da função, e eu tenho o x do vértice eu tenho, que mede 5. Mas eu tenho alguns pontos dessa função. Eu tenho as raízes, né? As raízes são o quê? As raízes são 0 e 10. Então, novamente, eu vou montar a lei de formação da função. Tipo, y igual a A, que multiplica x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz. Essa é a primeira raiz, x1, essa é a segunda raiz. Então, vai ficar com y igual ao A, x menos, deixa eu ver quem é a primeira raiz, 0, e x menos a segunda raiz, que é 10. Y é igual a A vezes x menos 10. Tá? Bom, essa é a lei de formação da função e só falta eu achar o valor de A. Eu sei que o ponto 9, 3 pertence a essa parábola, então eu vou substituir o 9, 3 nessa parábola aqui, nessa lei de formação. Como é que vai ficar? Vai ficar no lugar do x eu vou botar 9, no lugar do y eu vou botar 3. Então fica assim, ó, 3 igual a A que multiplica 9, 9 menos 10. Ó, 3 igual a 9A que multiplica menos 1. 3 igual a menos 9A. Bom, multiplicando por menos 1, menos 3... Melhor dizendo, passando 9A para o lado de cá, 9A igual a 3, a menos 3, A igual a menos 3 nonos, A igual a menos 1 terço. Ok, menos 1 terço, a lei de formação da função ficou y igual a menos 1 terço de x, x menos 10. Vamos multiplicar, y igual a menos x2 sobre 3 mais 10 sobre 3. Bom, essa é a lei de formação da função e a pergunta é qual é o y aqui. Agora é muito fácil. Eu sei que o x do vértice é 5. Se eu substituir no lugar do x o 5, eu vou achar o y do vértice. O y do vértice é só substituir aqui o x do vértice, olha lá. Menos, vamos lá, 5 ao quadrado sobre 3 mais 10 sobre 3. Aqui está dando 25
Menos 25, eu não tenho espaço no momento. Menos 25 terços mais 10 terços. Aqui, ó, menos x2 sobre 3 mais 10x sobre 3. Menos 5 terços, aqui tem um x, então aqui eu tenho que substituir um 5. Então, vezes 5. Logo, aqui não é 10. Aqui é 10 vezes 5, 50. Bom, aqui eu tenho um 3 embaixo, 50 menos 25, 25. Então, o que eu acabei de descobrir? Que o meu y do vértice, a altura máxima é 25 terços. Opção certa, letra B do Enem.